Se você adoeceu por causa do trabalho e quer entender seus direitos, eu gravei esse vídeo para você. Infelizmente, adoecer por causa do trabalho é uma realidade que muitos brasileiros enfrentam. E conhecer os seus direitos é essencial para garantir que você seja tratado de forma justa e receba a compensação adequada. Seja você um trabalhador, familiar ou amigo de alguém que enfrenta essa situação, esse vídeo é para você. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 11 melhores direitos que alguém que adoece por causa do trabalho pode ter. Muita gente entra em contato comigo e fala: Alan, tenho tal doença, quais são os meus direitos? Alan, o trabalho me adoeceu, o que é que eu vou receber? Olha, não tem como eu responder esse tipo de pergunta sem conhecer a fundo o seu caso, porque cada direito tem requisitos próprios. O simples fato de estar doente, por si só, não vai te dar nenhum direito. Você vai ver aqui que cada um dos direitos que eu trouxe, cada um dos direitos que eu vou falar, tem requisitos para que você consiga recebê-los. Então, sem mais conversa, vamos lá conhecer os direitos que você pode ter. Primeiro direito é o de não ser demitido durante o tratamento. É o direito de estabilidade no emprego. Quem tem essa estabilidade não pode ser demitido sem justa causa. Para a lei, quem sofre uma doença do trabalho vai ter estabilidade durante todo o afastamento pelo INSS e por pelo menos 12 meses depois da alta. Esse direito está previsto lá no artigo 118 da Lei 8.213 de 1991. E ele exige que você preencha 2 requisitos cumulativos: se afastar pelo INSS e receber o auxílio doença acidentário, que é o benefício de espécie 91. Agora eu vou te dar aqui uma dica que só por ela já vai valer sua inscrição aqui no canal e uma curtida nesse vídeo. Apesar de a regra que está lá na lei ser que você precisa se afastar pelo INSS e receber o benefício de espécie 91, existe uma exceção. De tanto chegarem casos na justiça de pessoas que sofreram uma doença do trabalho, mas não conseguiram se afastar pelo INSS, ou até se afastaram, mas o INSS errou e não deu o benefício 91, o Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância em matéria trabalhista, fixou um entendimento, no sentido de que, mesmo se você não preencher esses 2 requisitos, você pode ter direito a essa estabilidade. Para conseguir isso aí, você vai precisar mover um processo trabalhista contra a empresa e, nesse processo, confirmar que você está doente e que a sua doença está ligada ao trabalho. Deixa eu te dar aqui um exemplo para ficar mais claro. Imagina aí que o seu Carlos foi diagnosticado com uma tendinite e recebeu um atestado de 10 dias. Assim que ele recebeu esse atestado, a empresa preparou o desligamento dele e imediatamente, depois dos 10 dias, colocou ele para fora. Nesse caso, alguém desavisado poderia achar que ele não tem direito à estabilidade, né? Já que ele não se afastou pelo INSS. Mas como a gente viu aqui, pela exceção lá do Tribunal Superior do Trabalho, que está lá na súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, ele pode sim ter a estabilidade reconhecida. A questão é que ele vai precisar mover um processo contra a empresa e, nesse processo, confirmar que está com a tendinite e que a tendinite está ligada ao trabalho. Entendeu aí esse primeiro direito? Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu também vou deixar aqui na tela um outro vídeo bem completo em que eu falo só sobre essa questão de ser demitido doente. Aí vamos lá. O segundo direito que você pode ter é o de sair da empresa sem prejuízos através da rescisão indireta. Se você adoece por causa do trabalho e a empresa não melhora as condições, você acaba se sentindo forçado a sair de lá. Afinal, como é que você vai continuar em um lugar que está te adoecendo? A questão é, como você vai sair de lá sem perder seus direitos? Essa possibilidade de sair sem prejuízo é chamada de rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Ela é possível sempre que a empresa comete uma falta grave. A rescisão indireta está prevista lá no artigo 483 da CLT. E a lógica dela é a seguinte: assim como a empresa pode demitir por justa causa um funcionário que comete uma falta grave, o funcionário também pode aplicar a rescisão indireta quando a empresa cometeu uma falta grave. Nesse caso, ao sair da empresa através da rescisão indireta, você vai ter direito a todas as verbas rescisórias, como se tivesse sido demitido sem justa causa. Ou seja, vai receber aviso prévio, férias vencidas e proporcionais,
proporcionais, 13º proporcional, vai sacar o FGTS todo e a multa de 40%, vai receber o seguro-desemprego, né, caso você preencha os requisitos. E além de tudo isso aí, cumulativamente a esses direitos básicos, você pode cobrar as indenizações que você tenha direito, né, por conta da doença. Daqui a pouco a gente vai entender aí que indenizações são essas. O terceiro direito que você pode ter é o de exigir o reembolso por todas as despesas que você teve com o tratamento. Isso porque adoecer, na maioria das vezes, significa ter gastos, né, com remédio, consulta, medicamento, né? Em algumas situações mais graves, né, pode ser que você precise até fazer cirurgias, né? Todas essas despesas têm que ser reembolsadas pela empresa. Para ter esse direito, você precisa comprovar que preenche 3 requisitos básicos. Você precisa provar que adoeceu, que a doença está ligada ao trabalho e que a empresa teve culpa ou que você trabalhava em uma atividade de risco. Todas as indenizações que eu vou falar daqui para frente, você tem que preencher esses 3 requisitos básicos para todas, tá certo? Ou seja, para receber qualquer indenização da empresa, você vai precisar provar que adoeceu, que a doença está ligada ao trabalho, que a empresa teve culpa, ou então que você estava trabalhando em uma atividade de risco. Eu falei de forma mais detalhada sobre todos esses requisitos em um outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar aqui na tela. Se você ainda não assistiu, se você não sabe como preencher esses requisitos, eu recomendo que você pause esse vídeo e vai lá assistir o outro. Além desses 3 requisitos básicos, você precisa efetivamente comprovar os gastos que você teve, né? Você pode fazer isso aí através de recibo e de notas fiscais, né? Caso a empresa se recuse voluntariamente a reembolsar as suas despesas, o que provavelmente vai acontecer, você pode entrar com um processo trabalhista contra ela para exigir isso daí. Adoecer é algo que inevitavelmente vai gerar dor e sofrimento. O que vai variar é a intensidade desse sofrimento, que será proporcional à gravidade da doença. A questão é que esse tipo de sofrimento, esse abalo emocional, tem que ser indenizado pela empresa. Por isso, sempre que você sofre uma doença do trabalho e preenche aqueles 3 requisitos básicos que eu falei anteriormente, você tem que receber uma indenização por danos morais. Só lembrando aqui que os requisitos são adoecer, a doença está ligada ao trabalho, a empresa ter culpa, ou então que você trabalha em uma atividade de risco. O valor da indenização por danos morais varia de acordo com o seu caso. Dependendo aí da gravidade do sofrimento e do impacto aí na sua vida, o juiz vai analisar e vai estabelecer um valor. Em geral, o juiz leva em consideração critérios como a extensão do dano na sua vida, né, do sofrimento, a capacidade econômica da empresa e o grau de culpa que ela teve, né, o quão culpada ela foi pelo que aconteceu. Para exigir essa indenização, assim como o reembolso das despesas, você vai precisar mover um processo trabalhista contra a empresa. Agora, presta bem atenção aqui. Eu vou te mostrar uma indenização que pouquíssima gente conhece. Inclusive, muitos advogados inexperientes deixam de pedir esse tipo de indenização, mesmo quando o cliente tem direito. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita aí para se inscrever e ativar as notificações. Assim o YouTube vai sempre te avisar quando a gente publicar um vídeo novo. Em alguns casos, a doença gera o que a gente chama de dano existencial. Os danos existenciais estão relacionados aí às mudanças e restrições na sua vida pessoal, social e familiar. Quando a doença afeta aí o desenvolvimento das suas atividades, o desenvolvimento do seu projeto de vida, há o que a gente chama de dano existencial. Segundo o artigo 223B da CLT, todos os danos causados têm que ser indenizados, inclusive os danos existenciais. Assim como no caso dos danos materiais e morais, a indenização por danos existenciais depende do cumprimento daqueles 3 requisitos básicos que eu falei. Além deles, você também vai ter que mostrar que sofreu o dano existencial. Geralmente, esses danos existenciais são evidenciados, né? Eles são externalizados com uma mudança na sua rotina. Você passa a fazer coisas que antes não precisava fazer, ou então você deixa de fazer coisas que antes você fazia, ou até mesmo que por causa da doença você passa a precisar de ajuda para fazer coisas que antes você fazia sozinho, né? O valor dessa indenização por danos existenciais segue a mesma lógica da indenização por danos morais e pode chegar até 50 vezes o valor do seu salário. Um outro tipo de indenização que você pode receber, e o nosso 6º direito
é a indenização por danos estéticos. Em alguns tipos de doença, principalmente doenças físicas, pode ser que você precise fazer aí uma ou mais cirurgias, né? E isso daí deixe marcas no seu corpo. Essas mudanças no seu corpo podem gerar o que a gente chama de dano estético. A lógica aqui é que se a doença gerou uma mudança no seu corpo, um afiamento, ou simplesmente causou ali criou uma característica que gera uma atenção indesejada para você, você sofreu um dano estético. E se estiverem presentes aqueles 3 requisitos que a gente já viu aqui, reforçou, se a empresa teve culpa, né, pela doença, né, você adoeceu, ela está ligada ao trabalho, a empresa teve culpa, você tem que ser indenizado. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo só sobre esse tipo de indenização e também dou vários exemplos reais. Eu vou deixar ele aqui na descrição para você conferir depois. O nosso 7º direito é a pensão mensal vitalícia. Ela costuma ser a indenização que paga os maiores valores em caso de doença do trabalho. Em caso de doença do trabalho mais grave, né, de doenças mais graves, pode ser que você não consiga mais exercer sua profissão da mesma forma. Pode ser que você fique permanentemente incapacitado. Nesse cenário aí, você tem que ser indenizado por aquilo que a gente chama de lucros cessantes, através de uma pensão mensal vitalícia. É como se você estivesse sendo indenizado por aquilo que você vai deixar de receber por causa da doença. O objetivo dessa indenização é justamente garantir aí o seu sustento no futuro. Para ter direito a essa pensão mensal vitalícia, você vai precisar preencher aqueles 3 requisitos que a gente já falou e também vai precisar provar que tem uma incapacidade permanente, né, para trabalhar. Essa incapacidade é alguma coisa que impossibilita que você continue exercendo a sua profissão da mesma forma, de maneira definitiva. Aqui o detalhe é que essa perda de capacidade não precisa ser total, né? Não precisa que você tenha uma invalidez, né? Ou seja, basta aí uma perda funcional parcial, né, para que você consiga receber essa pensão. Claro, se for o caso de uma perda total, o valor da pensão vai ser proporcional à perda, né? Por exemplo, se você perdeu 10% da capacidade, vai ter direito a uma pensão equivalente a 10% do seu salário. Se a perda foi de 30%, a pensão vai ser de 30%. Essa perda parcial acontece bastante em caso de acidente de trabalho, né? Principalmente aquele com perda de membros. Mas caso de doença ocupacional também é possível, né? Os casos mais comuns aí que a gente tem é, por exemplo, quando você desenvolve uma tendinite, né, e não consegue, por exemplo, trabalhar com o braço levantado, né, uma tendinite no ombro. Gente, todos esses direitos que eu falei aqui até agora são direitos trabalhistas, né, que vão ser pagos pela empresa. Além deles, você também pode ter alguns direitos previdenciários, né, que vão ficar lá na conta do INSS. Quem vai pagar é o INSS. O primeiro deles é o auxílio doença acidentário, né, ou benefício por incapacidade temporária acidentário. Pela lei, você tem que ser encaminhado ao INSS sempre que precisar se afastar por mais de 15 dias consecutivos ou 15 dias alternados, mas dentro de um período de 60 dias. Ao se afastar pelo INSS, você vai ter direito a receber o auxílio doença acidentário, que é o benefício de espécie 91. O auxílio doença acidentário te dá alguns benefícios a mais quando a gente compara aí com o auxílio doença comum. Como, por exemplo, você vai continuar recebendo o FGTS durante o afastamento, tempo conta para aposentadoria, né? Ao retornar para o trabalho, você vai ter 12 meses de estabilidade. O valor do benefício 91 é o mesmo valor do benefício 31, né? Mas, querendo ou não, esses benefícios aí que eu mencionei são muito importantes. O benefício 91, ele vai ser concedido enquanto durar a sua incapacidade para trabalhar, enquanto você não tiver condições para trabalhar, né? Não tem um prazo limite, né? Mas o que eu vejo aí são as pessoas ficando entre 3 e 6 meses, geralmente, recebendo esse benefício, mas esse tempo pode ser bem maior, vai depender aí da gravidade da sua doença. Inclusive, dependendo aí da gravidade da doença, você pode sofrer até uma incapacidade permanente, né? E aí você vai ter direito ou ao auxílio acidente ou então à aposentadoria por invalidez, que a gente vai já falar. O 9º direito que você vai ter, eu até já adiantei, né, que é continuar recebendo o FGTS enquanto estiver afastado do trabalho. Esse benefício aí só vai ser devido quando a sua doença foi causada pelo trabalho. Durante o afastamento, além de a empresa ter que continuar recolhendo o FGTS, o tempo que você ficar afastado também vai ser contado para sua aposentadoria, como se você estivesse trabalhando normalmente. O 10º direito é esse que eu acabei de falar, o auxílio acidente, que muita gente confunde com auxílio doença.
O auxílio-doença, que eu falei anteriormente, é um benefício temporário. Você vai receber ali durante um tempo, né? Enquanto tiver ali de atestado, sem condições de trabalhar. Já o auxílio-acidente é um benefício permanente pago pelo INSS. Você pode até mesmo estar trabalhando em uma empresa normalmente e recebendo lá do INSS esse auxílio-acidente. Esse benefício ele também é chamado popularmente de pecúlio. O valor dele é de meio salário de contribuição e ele vai ser pago até que você se aposente ou morra ou que não tenha mais a incapacidade, né? Ele vai ser concedido sempre que você adquire uma doença do trabalho e essa doença gera uma perda de capacidade permanente. Imagina aí que você sofreu uma tendinite no ombro e por causa disso tem uma perda funcional, né, que te limita de trabalhar com o braço levantado, alguma coisa desse tipo. Isso aí pode ser um indício de perda de capacidade de trabalho. Aí nesse cenário você pode receber esse benefício para o resto da sua vida. O detalhe aqui é que essa perda funcional não precisa ser total, né? Você pode receber, você ter uma perda de 10%, 5%, você já vai ter direito a esse benefício. Quando houver uma perda total, né, quando a doença te deixar completamente inválido, sem condições de trabalhar, aí você vai ter direito a outro benefício, que é a aposentadoria por invalidez, né? Que também vai ser paga pelo INSS e é aqui o nosso último direito. Aí, só um detalhe, tanto o auxílio acidente como a aposentadoria por invalidez podem ser acumulados com aquela pensão mensal vitalícia que eu falei. Aí o INSS vai pagar esses direitos e a empresa vai pagar a pensão. Não vai embora agora não. Se concentra aqui comigo que ainda tem algumas coisas importantes que a gente precisa conversar. Eu te mostrei aqui os 11 principais direitos de quem sofre uma doença do trabalho. Mas para ter qualquer um desses direitos garantidos, você provavelmente vai precisar mover um processo contra a empresa que causou esse problema. Por isso, é extremamente importante que você conheça os documentos necessários para esse processo e também como é que ele funciona, né? E para entender tudo isso daí, eu recomendo que a seguir você confira esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e vai lá ver o próximo vídeo.